Ok, então, boa tarde. Vamos começar então com nossos estudos de teoria de Galois, né? O primeiro capítulo é um capítulo introdutório, certo? Vamos falar sobre corpos, né? Mas, inicialmente, vamos lembrar alguns conceitos sobre anéis comutativos e ideais, certo? E como construir alguns corpos, né? Então, vamos com as definições iniciais, né? Então, um anel comutativo com identidade, ou a gente vai falar simplesmente um anel comutativo, né? Ou algumas vezes a gente vai falar, inclusive, um anel, né? Muitas vezes a gente vai falar um anel, então vamos pensar um anel comutativo com identidade. O que é? É um conjunto não vazio, né? Um conjunto não vazio A, que está equipado com duas operações, certo? Duas operações binárias. A primeira delas é chamada de adição. Então, essa adição a gente habitualmente denota com mais, né? A cada par ordenado, AB, faremos corresponder um único elemento de A, que vai ser denotado dessa forma, né? A mais B. E a outra operação é chamada de multiplicação, né? Então, a notação é esse aqui, um pontinho, mas muitas vezes a gente vai usar simplesmente essa notação, AB, no lugar de estar colocando A ponto B, certo? Então, é um conjunto não vazio, juntamente com duas operações, né? Que satisfaz as seguintes propriedades, né? Olha, com a primeira operação, ou seja, com a adição, vamos exigir que esse conjunto seja um grupo abeliano, tá? Então, o que significa isso, né? Formalmente, para ser um grupo abeliano, a primeira coisa que a gente exige é que essa soma seja associativa, né? Então, A mais B, né? Mais C é a mesma coisa que somar A com o resultado de somar B com C. Isso aí tem que acontecer para toda tripla de elementos de A, né? A chamada associatividade, né? Outra coisa que a gente exige, outra propriedade, outra condição, é a existência de um elemento que é usualmente denotado com zero, né? Um elemento em A, de tal forma que a soma de um elemento qualquer de A com zero seja o próprio A, né? 0 mais A igual a A, né? Esse elemento é chamado elemento neutro da adição, ou também o elemento zero, o elemento nulo, né? E a seguinte condição é que todo elemento de A tem que possuir um inverso aditivo, ou seja, um elemento que a gente denota com menos A, de tal forma que ao somar A com esse menos A, seja a mesma coisa que somar menos A com A, e o resultado seja o elemento neutro, o elemento zero, tá certo? Então, essas três condições aqui, certo? Dá a ideia que chama grupo, né? Conjunto, juntamente com uma operação que satisfaz essas três condições, é um grupo. Mas como a gente colocou aqui abeliano, também é exigido, então, que a comutatividade seja satisfeita. Então, vamos exigir que A mais B seja igual a B mais A, né? Para todo par de elementos A e B em A. Então, grupo mais a comutatividade é um grupo abeliano, certo? Ok, com a segunda operação, né? A segunda operação, exigiríamos que A, juntamente com essa operação de multiplicação, seja um monoide comutativo. Tá? O que significa isso? O que é um monoide? Por definição, um monoide, né? Quando a gente estuda estruturas algébricas, vê que um monoide é um conjunto juntamente com uma operação, né? Que tem a propriedade de associatividade e a existência de um elemento neutro
para essa operação, né? Então, a gente vai exigir que seja satisfeita a propriedade associativa, né? A por B por C seja a mesma coisa que primeiro multiplicar A por B e depois multiplicar por C. E a segunda condição, né, que exista um elemento denotado por elemento 1, chamado elemento identidade, o elemento neutro da multiplicação, de forma tal que A multiplicado por 1 seja 1 multiplicado por A igual a A, né, para todo mundo. Então, essas duas coisas, nessas duas condições, é monoide, tá? Agora, como o monoide tem que ser comutativo, então é exigido que seja satisfeita também a propriedade comutativa, né, da multiplicação. Opa, aqui faltou, né? A por B tem que ser igual a B por A para todo par de elementos em A, B em A, certo? Muito bem. Então, monoide mais comutatividade, monoide comutativo, né? E essas duas operações, a adição e a multiplicação, elas como se relacionam? Via a propriedade distributiva, né? Então, a multiplicação distribui sobre a adição, o que significa que se eu multiplicar A pela soma de B com C, o resultado seja igual a primeiro multiplicar A com B e somar o resultado de A com C, certo? Logicamente, tem que valer também uma distributividade à direita, digamos, né? Mas como estamos exigindo que o produto seja comutativo, né? E a soma também, então não vai ser necessário expressar essa condição aqui, tá certo? Então, isso aí é um anel comutativo com identidade, né, ou elemento unitário, né? Certo? Que anéis a gente conhece? Que anéis aparecem na natureza? Bem, antes de apresentar os anéis tipo, por exemplo, os centeiros, os racionais, né, que são bem conhecidos, vamos falar de quando um anel é um domínio de integridade. Então, seja A um anel comutativo, a gente vai dizer que esse anel é um domínio de integridade ou simplesmente um domínio, né? Se acontece o seguinte, se toda vez que a gente tem o produto de dois elementos iguais a zero, então necessariamente A tem que ser zero ou B tem que ser zero, certo? De maneira equivalente, né? Isso daqui equivale a dizer que se A e B são dois caras diferentes de zero, se A e B são dois elementos diferentes de zero, então o produto vai ser também diferente de zero, certo? Tá? Muito bem. Então, se é satisfeita essa propriedade para um anel comutativo, ele chama-se domínio de integridade. Um elemento de um anel comutativo é chamado unidade, ou elemento invertível, né? Se existe um elemento B em A, tal que, ao multiplicar por A, o resultado seja igual a 1, né? E, obviamente, igual a B por A, porque vai ser comutativo, tá certo? Então, se a gente denota por A estrela, né, é comum denotar com A estrela o conjunto formado por todas as unidades, né? Tá? Então, o que acontece? Esse conjunto aqui, ele vai ser um conjunto não vazio, porque, obviamente, você observa que o elemento unitário já pertence à estrela, né? Ele já nasce como unidade, né? De fato, a inversa de 1 é 1. Então, ele vai ser uma unidade, né? Um elemento invertível. Pode ser, segundo o anel, que esse aí seja o único, ou pode existir outras unidades, né? Então, o fato é que esse conjunto aí é um grupo com relação à multiplicação, né? Por quê? Por exemplo, por que acontece isso? Se você tem duas unidades, se A e B são unidades, são elementos invertíveis, né? Então o produto
também vai ser invertível. De fato, prova-se, né, que a inversa de A por B a menos 1 é igual a A menos 1, B a menos 1, né? Como A é unidade, então existe o elemento A menos 1 e a mesma coisa acontece para B. E então a inversa de A por B vai ser A menos 1 multiplicado por B a menos 1. Certo? Então, o fato é que esse daí vai ser um grupo, né, um grupo, e esse grupo, com relação à multiplicação, ele é chamado grupo das unidades, correto? Então, quando um anel comutativo é um corpo, se todo mundo, diferente de zero, é uma unidade. Ou seja, o conjunto das unidades de A é justamente A menos zero. Tá? Ou seja, em outras palavras, se A é um cara diferente de zero, né? Se A é diferente de zero, então existe A menos 1. Isso que estamos querendo dizer, né? Se isso aí é exigido, então o anel comutativo vai ser um corpo. Tá? Qual é a relação de corpos com domínios de integridade? Pois bem, todo corpo é automaticamente um domínio de integridade, certo? Todo corpo é um domínio de integridade. E por que isso aí acontece? Pelo seguinte, né? Se você tem o produto A por B igual a zero, né? Digamos, então, para ser um domínio, A tem que ser zero, ou B tem que ser zero, né? Suponhamos que, por exemplo, A é diferente de zero. Se A é diferente de zero, já que estamos num corpo, né? Já que estamos num corpo, então vai existir o inverso, A menos 1. A vai ser uma unidade. Então, eu posso multiplicar aqui por A menos 1, né? Então, eu vou ter A menos 1 multiplicando A por B, isso aí vai ser zero. Mas A menos 1 multiplicado por A vai dar, né? Posso associar, né? Isso aqui vai dar 1. 1 multiplicado por B vai ser igual a B, e então vou concluir que B é igual a zero, tá bom? Portanto, isso aí mostra de maneira fácil, né, que todo corpo é um domínio de integridade. Mas o recíproco não é verdade, né? Um exemplo básico de um domínio de integridade que não é um corpo é o anel dos inteiros, né? Porque os inteiros são, com suas operações usuais, né, que a gente conhece da vida toda, certo? É um domínio de integridade, porque se o produto é zero, um dos caras tem que ser zero, mas ele não é um corpo, né? De fato, as únicas unidades de Z são, os únicos elementos invertíveis são 1, né? E menos 1, né? 1 e menos 1. 1 e menos 1, né? Como já vimos acima, o grupo das unidades, ele sempre... Quer dizer, o conjunto das unidades é um grupo multiplicativo, né? E, de fato, este grupo multiplicativo aqui tem dois elementos, ele vai ser isomorfo ao grupo de duas unidades, com dois elementos, né? Um grupo comutativo, o Z2, certo? Ok. Que outros anéis a gente conhece? Os racionais, por exemplo, racionais, os números reais, também conhecemos os números complexos, né? Os números complexos vão ser importantes, né? Então, todos esses aí são corpos, né? São corpos, e, portanto, são domínios de integridade, né? Então, temos já três corpos, pelo menos três corpos conhecidos: racionais, os reais e os números complexos. Tá ok? Que outros anéis conhecemos, né? Quando a gente estuda um primeiro curso de introdução à álgebra ou estruturas. Olha, dado um corpo
K, podemos formar o anel de polinômios, né? Os polinômios que é usualmente denotado como K de X, né? K de X. Então, nesse conjunto aqui, vão morar todos os polinômios na indeterminada X com coeficientes em K. E então é conhecido que esse anel de polinômios é um domínio de integridade, mas que não é um corpo. De fato, né, prova-se que as únicas unidades de um anel de polinômios, certo? Coincidem com as unidades do anel de coeficientes, nesse caso, do corpo, né? São os polinômios constantes diferentes de zero. Nesse caso, como é um corpo, eu estou trabalhando com um corpo, vai ser K menos o zero. Tá? Então, não é todo, não são todos os polinômios diferentes de zero, portanto, isso aí não pode ser um corpo, tá? Isso aí é apenas um domínio de integridade, né? A gente pode trabalhar também, no lugar de polinômios, com séries de potência, né? Para quem não está familiarizado, uma série de potências, né? Uma série de potências na indeterminada x, né? É uma soma infinita, digamos. Podemos pensar um polinômio, entre aspas, infinito, né? Certo? A0 mais A1x mais A2x2 mais, né? Certo? E isso aí continua, correto? Esse daí é uma série formal, né? Então, as séries formais têm... você pode somar coeficiente a coeficiente, né? E pode multiplicar usando o chamado produto de Cauchy, certo? Aquele produto que generaliza aquele produto que você usa, por exemplo, um curso de cálculo quando trabalha com séries de Taylor, né, para calcular o produto de duas séries, certo? Utiliza um produto chamado produto de Cauchy. Então, isso aqui você formaliza, né? Trabalha de maneira formal, sem se importar com convergências, coisas desse tipo, né? E então define um produto. Pois bem, o conjunto de todas essas séries de potências equipado com essas duas operações, né, a soma habitual, coeficiente a coeficiente e o produto de Cauchy, é um anel comutativo, além disso, é um domínio de integridade, tá? E ele também não vai ser corpo, porque assim como acontece no caso dos polinômios, as únicas unidades, né, as únicas unidades são as unidades do anel de coeficientes. Então, nesse caso, seria K estrela, ou seja, o K menos zero. Tá? Então, isso aí são fatos conhecidos, né, de estruturas algébricas. Em todo caso, vou deixar uma lista aí, né, para verificar essas coisas que a gente está falando, certo? Como se relacionam os anéis, né? Já temos a definição de anéis, conhecemos alguns exemplos, né? Porém, esses anéis de polinômios, eles vão aparecer muito na nossa matéria, certo? Eles vão aparecer muito os inteiros, racionais, os corpos aí e os anéis de polinômios, certo? Bem, como se relacionam anéis comutativos? Via as aplicações que preservam as estruturas tanto aditiva como multiplicativa. E, além disso, o elemento identidade, certo? Então, formalmente, uma aplicação entre dois anéis é um homomorfismo de anéis, né, chamado homomorfismo de anéis, se cumpre as seguintes condições. Né? Para todo par de elementos de A, Φ de A mais a linha é Φ de A mais Φ de A linha. É respeitada, né, a adição. Também o produto, né?
certo? Φ de A por A', Φ de A por Φ de A', certo? E outra coisa que é exigida é que a unidade, o elemento identidade de A seja levado no elemento identidade de B, certo? Então, tem que aplicar um em um. Muitas vezes o aluno acha que isto daqui é consequência dessas duas primeiras propriedades, né? Certo? Por exemplo, em teoria de grupos, você mostra que o elemento neutro é elevado no elemento neutro via homomorfismos, né? Mas aí acontece porque os grupos têm essa estrutura, todo mundo é invertível aí, né? Mas isso é uma coisa que não acontece nos anéis, né? Em geral, não acontece isso, tá? Então, por isso é que é exigido que um seja levado em um. Você não pode, a princípio, deduzir, salvo alguns casos particulares onde isso aqui pode ser deduzido, mas em geral não. Portanto, você vai exigir, isso aqui vai ser importante também, preservação do elemento identidade, certo? Muito bem. Então, quando um homomorfismo de anéis é um isomorfismo, se existe um homomorfismo de anéis, né? Homomorfismo de anéis de forma tal que ao fazer a composição de Φ com esse Ψ, certo? O resultado sejam as respectivas identidades, né? Φ composta, eu vou ter, digamos aqui, de A em B, certo? Então, ele vai ser um isomorfismo caso exista a aplicação que vai de V em A, que estamos denotando dessa forma, tal que a fazer essa composição, né? Essa composição aí vai ser Φ composta com Φ, seja a identidade em A. Identidade em A, certo? E da mesma forma, né? Aqui seria uma inversa à esquerda, né? Mas temos que exigir também que, que seja válida também do lado direito, né? Então, aqui a gente tem Φ composto com Ψ igual a identidade em B, tá bom? Isso aí é um isomorfismo, né? Bom, então, para o pessoal que gosta de expressar essas coisas em termos de uma linguagem moderna chamada categorias, né? Então, o que a gente formou aqui é a categoria dos anéis comutativos. Tá? Então, nessa categoria, os objetos serão os anéis comutativos, certo? E os morfismos serão os homomorfismos de anéis, como a gente definiu aqui, né? Preserva a adição e a multiplicação, assim como o elemento identidade, né? E em toda categoria, né, uma definição geral de morfismo, de isomorfismo, é quando existe um morfismo inverso, né? Certo? Ok. Então, nesse contexto dos anéis comutativos, né, temos a seguinte proposição. Olha, se você tem um homomorfismo de anéis, certo? Para ser um isomorfismo, é suficiente que seja uma bijeção. Isso aí não acontece, em geral, em categorias, né? Mas em estruturas algébricas, sim, certo? Então, basta verificar que para que seja que um homomorfismo seja um iso, né, é suficiente mostrar que seja uma bijeção, ou seja, não é necessário que mostrar que a inversa também é um homomorfismo. E por que isso aí acontece? Né? Porque essas condições são equivalentes. Veja bem, se você assume que φ é um isomorfismo, né? Então, se eu quero provar a condição 1 implica 2, 1 implica 2 já
trivial, consequência da definição, porque a definição, né, é que exista uma aplicação inversa. Isso aí está dizendo que existe uma aplicação inversa. Então, se tem inversa, obviamente vai ser uma bijeção. Então, nada a provar aqui. O que é interessante é provar que 2 implica 1, né? Certo? Ok. É uma bijeção, certo? Então, eu quero provar que φ é um isomorfismo, né? Mas estamos com a hipótese central de que ele é um homomorfismo de anéis. Então, para isso, é suficiente mostrar que a inversa é um homomorfismo de anéis. Porque se a inversa é um homomorfismo de anéis, né, φ vai ser um isomorfismo, tá? Mas então, como a gente prova que a inversa é um isomorfismo, é um homomorfismo de anéis? Isso aí é fácil também, né? Vamos pegar 2 elementos, sejam B e B', digamos, B', 2 elementos de B, né? Então, o que acontece? Vamos ver de direita para a esquerda. De direita para a esquerda, né? O que acontece? B mais B, né? Vai ser igual... B pode ser expressado como φ composto com a inversa em B, né? Mais φ composto com a inversa em B, certo? Essa igualdade aqui é clara. Agora, esse φ aqui é um homomorfismo, esse daqui é um homomorfismo. Então, como é um homomorfismo, essa soma pode entrar, certo? E, portanto, vai ser φ da soma, ou seja, φ a menos 1 de B mais φ a menos 1 de V', certo? Então, eu vou ter isto igual a isto daqui. Portanto, se eu aplicar φ a menos 1, né, aplicando φ a menos 1, teremos que φ a menos 1 de B mais φ a menos 1 de B' vai ser igual a φ a menos 1 de B mais B', correto? Pronto, então isso aí mostra que a aditividade é preservada, né? Se você, no lugar de trabalhar com a adição, trabalha com a multiplicação, o processo vai ser totalmente análogo, né? Então, tranquilo aí. Então, portanto, de maneira análoga, né, você prova que o produto também é respeitado e, logicamente, como 1 de A elevado no 1 de B, né? 1 de B. Entende que esse 1 aqui é o elemento de identidade de A, e esse 1 aqui é o elemento de identidade de B. Isso aí pela própria definição, né? Porque φ é um homomorfismo. Então, se eu aplicar φ a menos 1, terei que 1 será igual a φ a menos 1 de 1, né? Então, o elemento identidade de B elevado no elemento identidade de A, né? Então, satisfez essa propriedade também, portanto, a inversa é um homomorfismo de anéis, certo? Em consequência, φ vai ser um isomorfismo pela propriedade, certo? Então, guarde, por favor, essa proposição, né? Se você tem um homomorfismo de anéis, de estruturas algébricas em geral, de uma estrutura, né? Para mostrar que é um isomorfismo, é suficiente mostrar que é uma bijeção, ou seja, que ela é injetiva e que ela é sobrejetora, certo? Muito bem. Olha, esse daqui vai ser importante, tá? E este exemplo aqui, né, vai ser importante e vai ser usado depois para definir a chamada característica de um corpo, beleza? Olha, considere um anel comutativo qualquer, né? Um anel comutativo qualquer, tá? Certo. Então, a pergunta se eu considero o conjunto o anel comutativo, né, dos números inteiros, né? Pergunta-se quantos homomorfismos existirão, quantos homomorfismos de anéis existirão que partem de Z, né, com valores em A. A resposta é
existe e é único esse homomorfismo. Existe um único homomorfismo. E por que isso aí acontece? Veja bem, qual é a ideia aqui? Por exemplo, digamos que φ é um homomorfismo, né? Se φ é um homomorfismo de anéis, então o que vai acontecer? Obviamente, o número inteiro 1, né? A unidade dos inteiros tem que ser levado na identidade de A, certo? E agora, o 2, por exemplo, o 2. O 2 é igual a 1 mais 1, certo? 1 mais 1, né? Como φ é aditivo, isso aqui vai ser φ em 1 mais φ em 1. Só que isto daqui vai ser o 1 de A, né? Este 1A. Olha, eu vou colocar apenas por um negócio pedagógico, né? Vou colocar esse 1 aqui de A. Então, este aqui vai ser a soma de 1 de A mais 1 de A. Essa soma no anel A, certo? Pois bem, isto aqui está indicando que eu tenho que somar, né, 1 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Então, por um processo indutivo, você pode ver que se você pega um número natural, né, ou seja, um inteiro positivo, φ de n teria que ser a soma de quem? Da identidade de A mais a identidade de A mais a identidade de A n vezes. N vezes, né? N vezes. N vezes, correto? Tá. Por outro lado, obviamente, o zero tem que ser levado no zero, né? Φ de zero é zero. É um grupo com a soma, então zero, neutro aditivo, tem que ser levado no neutro aditivo, certo? E então a pergunta é: e se eu tenho um cara negativo, digamos, se M é negativo, né? O que acontece? Se M negativo, então N igual a menos M será positivo, né? Então, certo? E, portanto, aí você vai ter o seguinte, né? O zero é igual a φ em zero, que, por sua vez, né, é o M mais N, né? M mais N, né? Certo? Que é igual a zero. E, então, eu posso escrever este daqui como é aditivo, como sendo φ de M mais φ de N, né? Φ de N. Agora, esse φ de N, pelo processo indutivo, seria somar N vezes a identidade, certo? E, em consequência, daqui você teria que φ de M seria menos, né? Menos quem? O φ de N. Menos φ de N. Mas o φ de N, certo? É o quem? Φ de N é isto aqui. Um A, né? N vezes, né? N vezes, certo? Só que N, realmente, N aqui é o menos M. Este daqui seria menos M, né? Menos M vezes, né? Menos M vezes. Correto? Menos M vezes. Ou isto aqui seria equivalente a somar menos M vezes o oposto, porque eu posso distribuir aqui esse menos, né? Menos 1A seria o oposto do 1, certo? E então eu teria uma expressão desse tipo aqui, tá? Então, moral da história, dado um anel comutativo qualquer, você vai definir para cada número inteiro M o seguinte: M1, né? M1 é o seguinte: se M for positivo, é a soma de 1 com 1, M vezes. Se M for zero, então M igual a zero. E se M for negativo, é somar o oposto de menos 1 menos M vezes. Já que M é negativo, menos M
será positivo, então faz sentido esse daqui, né? Menos mβs. Pois acontece que a aplicação esta daqui, que faz corresponder a cada inteiro esse M1, como definido aqui, você está definindo dessa forma, né? Isso aí é um homomorfismo de anéis. Você pode verificar isso aí como exercício, que de fato é um homomorfismo de anéis. E além disso, pela discussão inicial, seria o único, né? Porque se eu parto de um morfismo de anéis, ele vai ter essa cara. Pelo que acabamos de ver, vamos chegar a uma expressão dessa forma, correto? Por isso que, para qualquer que seja, né, qualquer que seja o anel, somente existe um único morfismo de homomorfismo que vai dizer para esse anel, tá? E esse daqui. Não existe outro, beleza? Tá? Em termos categóricos, a gente diz que Z é um objeto inicial nessa categoria, né? Tá? Eu vou falar sempre de categoria, mas apenas por curiosidade, né? Se você está interessado, depois a gente pode falar de outras coisas, né? Certo? Bem, então, por favor, lembre-se, né, que solamente existe um único homomorfismo. Qualquer que seja o anel, automaticamente existe um único homomorfismo que vai dizer, né, e toma valores nesse anel. Como é? Qual é a cara? Esse daqui. A cada M eu faço corresponder M vezes 1, como definido acima. Tá? Que outra noção precisamos rever? A noção de ideal. Né? Quando um subconjunto de um anel, vamos partir de um anel, seja um anel comutativo. Então, um subconjunto é dito ideal se ele satisfaz as seguintes condições, né? Ele vai ser, com relação à soma, vai ser um subgrupo aditivo. O que significa isso? Lembrando, ele tem que ser um conjunto não vazio, né? E, na verdade, é suficiente mostrar que o elemento zero, né, o zero de A, tem que pertencer a esse candidato a ideal também, né? E outra coisa é que A menos B, ou seja, A somado com o inverso aditivo de B, tem que ser um elemento de A, né? Para todo par de elementos, aqui está errado, tem que ser de A, né? Porque estamos exigindo que esse A, candidato a ser ideal, tem que ser um subgrupo aditivo, né? Então, a soma tem que ser fechado e todo cara de A, o inverso dele tem que estar em A também. Tudo isso aí pode ser dito ou resumido nesta condição aqui, que a diferença esteja em A, para todo par de elementos desse conjunto A. E outra coisa que a gente exige é que, dado um elemento do anel qualquer e um elemento desse A, então vamos exigir que o produto também esteja no conjunto, certo? Ou seja, elementos, isso aí é dito em palavras que elementos do anel são absorvidos, né, por elementos do ideal. Toda vez que você multiplica um elemento qualquer do anel por um elemento do ideal, então o produto fica no ideal, certo? Tá. Nós estamos interessados, por exemplo, nos ideais dos inteiros. Num curso de introdução à álgebra, você vê que Z, sabemos que é um domínio, né? Mas é um domínio bacana, é um domínio de ideais principais, um chamado DIP, né? O que significa? Significa que todo ideal vai ser gerado por um elemento de Z. Então, todo ideal de Z, qualquer que seja, é dessa forma, múltiplos de algum inteiro, né? Então,
realmente você prova, né, que somente existem dois geradores, né? Um positivo e outro negativo, o inverso dele, tá certo? E claro, quando é zero, você vai ter o ideal zero, né? Então, os ideais de Z são da forma múltiplos de 2, né? Aqui estão todos os múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, né? Múltiplos de 5 e assim vai, né? Esses são os ideais. E, obviamente, o ideal zero e o maior de todos, que é o Z, né? Dentro de um anel, ou todo anel sempre possui pelo menos dois ideais, né? O zero e o próprio A, tá certo? Sim, uma das coisas que eu esqueci de falar é que vamos assumir que para todos os anéis o elemento 1 é diferente do zero, tá? Se o 1 fosse igual a zero, né, como 1 é um elemento neutro multiplicativo, qualquer elemento multiplicado por 1 seria zero também. Então, nesse caso, esse ideal, desculpa, esse anel teria um único elemento, o zero. Seria o anel zero trivial. Então, não é de nosso interesse esse anel. Portanto, já é assumido, né, que 1 é diferente de zero. Beleza? Se você tem um homomorfismo de anéis, como definido acima, né, preserva a soma, produto e as identidades. Então, o conjunto formado pelos elementos de A que são levados no zero, que é chamado núcleo, né? O núcleo desse homomorfismo é um ideal de A, né? Um ideal de A, certo? Então, o núcleo sempre vai ser um ideal de A, né? Correto? Isso aí é fácil de verificar, correto? Perfeito. Bem, como construir mais anéis a partir de um anel e um ideal, né? Isso aí vai levar à definição de ideal quociente, né? Então, vamos lembrar rapidamente. Temos aqui, então, um anel comutativo e vamos considerar um ideal, né? A é um ideal, A é um ideal, né? Muitas vezes em álgebra a gente denota assim, né? Um ideal de A, não é isso? Ok. Então, sobre o conjunto A, podemos definir essa relação aqui, ó. Essa relação, dizemos que o elemento A está relacionado com o elemento B, se a diferença de B com A, ou A com B, tanto faz, na verdade, é um elemento do ideal, tá? Então, o que acontece? Essa relação vai ser uma relação de equivalência sobre A. Lembrando que significa uma relação de equivalência? Ela tem que satisfazer as propriedades da reflexividade, simetria e transitividade, né? Obviamente, A, todo elemento A está relacionado com A. Porque a diferença de A com A é zero, zero, e zero pertence ao ideal. Porque o ideal é um subgrupo aditivo, então zero está. Perfeito. Se A está relacionado com B, então B menos A pertence a A. E, portanto, o oposto aditivo, o inverso aditivo, menos B menos A, também está em A, né? Já que é um subgrupo aditivo. Só que o oposto de B menos A é A menos B. Então, A menos B também está no ideal, consequentemente, B está relacionado com A. Então, vale a simetria. E a transitividade também é fácil de ver, né? Se A está relacionado com B, significa que B menos A está no ideal, e se B está relacionado com o terceiro elemento, então C, digamos, C menos B pertence ao ideal. Se você somar B menos A com C menos A, o resultado é C menos A. Pertence ao ideal, portanto, A está relacionado com C.
Então, é uma relação de equivalência, né? É tranquilo isso aí. Como é uma relação de equivalência, tem, você pode falar, aliás, do conjunto quociente. Né? Nesse conjunto quociente, ele é aquele formado por todas as classes de equivalência, né? Classes de equivalência, né? Dos elementos de A. Né? Ele forma uma partição do conjunto A, correto? Bem, então, nós podemos equipar esse conjunto quociente com a estrutura de anel. Então, para isso, você vai definir duas operações, certo? Que são a adição e a multiplicação, de tal forma que ele se transforme num anel. Primeira coisa, a gente não denota dessa forma, né? Em lugar de colocar A quocientado com essa relação, né? A relação assim, você denota dessa forma, A quocientado pelo ideal, né? Então, a primeira coisa é com relação à notação, né? Então, por favor, essa anotação aqui é para indicar o quociente, tá? O quociente, o próprio quociente, né? E então, outra coisa, toda vez que você tem um quociente, automaticamente tem a famosa projeção, né? A aplicação quociente, a projeção canônica, né? Você estuda isso em matemática elementar, certo? Em que consiste isso? É que a todo elemento de A você faz corresponder sua classe, né? Então, π, né? Essa aplicação quociente, né? Que a todo elemento de A você faz corresponder sua respectiva classe, certo? A classe de A, que em alguns outros contextos a gente usa a notação barra, certo? Mas no lugar da gente usar essa notação, a barra, né? Aqui é usual denotar isto daqui da forma A mais I, ou A módulo I também, certo? Então, o que acontece? É possível equipar esse anel quociente, aliás, esse conjunto quociente, com duas operações de tal forma que ele tenha uma estrutura de anel e de tal forma que essa aplicação quociente, essa projeção canônica, se transforme num homomorfismo de anéis, certo? Ou seja, em outras palavras, você vai definir a soma dessa classe de A, né, que é denotada dessa forma, com a classe de B mais I, certo? Isto daqui seria o pi, este daqui seria o pi de A, né? A classe de A, pi de A. Pi de A. Este daqui seria pi de B. Então, o objetivo é que π vire um homomorfismo. Então, este daqui deve ser π de A mais B, certo? E, portanto, quem é π de A mais B seria a classe de A mais B. É por isso que você define dessa forma, né? Certo? E no lugar de multiplicação, eu posso colocar o produto também. Produto também, correto? Produto, e aqui seria aliás, desculpa, aqui não. Aqui o produto, né? Vamos pintar de negrito aqui. Se eu quero o produto dessa classe por essa classe aqui, então vai ser o produto, né? O produto, no lugar de soma, das classes, né? Aqui, produto de A por B, certo? E aqui por, né? Certo? A mesma coisa, né? Ou seja, você soma ou multiplica os respectivos representantes, certo? Então, dessa forma, você faz com que a projeção seja um homomorfismo de anéis. E prova-se o recíproco, que o recíproco também vale, né? Se isto daqui é um homomorfismo de anéis, então automaticamente
A estrutura é essa aí que falamos, né? Então, existe uma única estrutura de forma que π seja um homomorfismo de anéis, correto? Bem, qual é o teorema principal dos anéis quocientes? Esse teorema principal é apresentado nessa proposição e é conhecido como teorema de fatoração, ou alguns também chamam teorema fundamental do isomorfismo. Embora nos livros, normalmente, o teorema fundamental do isomorfismo aparece como um caso particular desse resultado que é bem mais geral, né? Então, qual é o enunciado? Se você tem um homomorfismo de anéis e considera um ideal de A, com a condição de que esse ideal esteja contido no núcleo, né, desse homomorfismo, certo? Certo? Então, você tem aqui o mapa a projeção, né? Construir o quociente, certo? Então, a exigência é que A está contido no núcleo de φ, essa é a exigência, tá bom? Tá, esse é um ideal, você pode falar desse ideal quociente. E aí, então, tem a projeção canônica, né? A projeção canônica, correto? Então, isso daqui é automaticamente um homomorfismo de anéis. Então, temos esse homomorfismo e esse homomorfismo. Pois bem, o teorema de fatoração diz que existe um único homomorfismo de anéis daqui para aqui, que fecha esse diagrama, ou seja, de forma tal que o seguinte diagrama é comutativo, né? O seguinte diagrama é comutativo, né? Aqui faltou, né? O seguinte diagrama é comutativo, certo? Ou seja, o que significa dizer que esse diagrama é comutativo? Significa que se você faz a composição de φ barra com a projeção, φ barra com a projeção, isto aqui vai ser igual a φ, certo? E daqui é fácil ver que se você exige essa condição, necessariamente a definição de φ barra é um cara aqui, né? Um cara aqui. Um cara aqui é como? A classe de um elemento de A, módulo A. Então, a classe desse cara, né? Isto aqui é o quê? Isto aqui, agora estou vendo, né? Tem que ser. Isto aqui é a mesma coisa que a classe de A, né? Então, como φ barra composto com π tem que ser igual a φ, então a definição é essa mesma, né? Certo? Você define dessa forma, prova que isso aí está bem definido, e para provar que isso aí está bem definido, justamente você vai usar essa condição, né? Porque, veja bem, o que significa que a classe de A seja igual à classe de B? Então, pela definição, significa que ambos moram numa mesma classe de equivalência, estão relacionados. Então, B menos A pertence ao ideal. Se B menos A pertence ao ideal, né? Ou seja, estou dizendo, se π de A igual a π de B, né? π de B, então, B menos estão relacionados. Então, B menos A pertence ao ideal. Mas estar no ideal significa, então, por essa condição, que vai estar no núcleo também. E se está no núcleo, φ de B menos A é zero. Portanto, φ em B vai ser igual a φ em A. Certo? Por isso que isso aqui está bem definido. E, obviamente, né, vai funcionar. Você mostra que isso aí, de fato, é um homomorfismo que satisfaz isso daí, e necessariamente por construção tem que ser o único homomorfismo com essas condições, certo? Estava vendo aqui, eu coloquei um I, esse I aqui, desculpem, estava pensando, eu penso em ideal, então já automaticamente estou pensando em I, né? Bom, esse I, na verdade, era esse A aqui, tá bom? Esse A, né? Essa anotação A, certo? Essa anotação A, do ideal, né? Esse ideal aqui que estamos considerando, tá bom? O ideal, né? Eu escrevi I, mas era A, o ideal A.
Tá? Perfeito. Então, esse é o famoso teorema de fatoração, né? Resumindo, então, eu tenho um mapa de anéis, um homorfismo de anéis, né? E um ideal contido no núcleo, né? Aqui eu tenho a projeção, então automaticamente existe um único homomorfismo daqui para aqui que faz esse diagrama comutativo, ou seja, funciona isto aqui, correto? Olha, quando, a pergunta agora é quando esse φ barra é um isomorfismo. Para isso acontecer, é suficiente que seja uma bijeção, pelo que vimos, né? Então, para ser uma bijeção, né, tem que ser injetivo e subjetivo. Quando vai ser injetivo esse φ barra? Esse φ barra vai ser injetivo quando essa inclusão aqui é uma igualdade, ou seja, quando o ideal é justamente o núcleo. Se você considerar o núcleo aqui, o núcleo mesmo, então automaticamente esse φ barra vai ser injetivo, beleza? E quando esse daqui vai ser sobre, como esse mapa é sobre, certo? Esse mapa tem que ser sobre, tá? Ou seja, a imagem tem que ser o B, né? A gente escreve aqui. Φ barra injetivo, se somente se o ideal é o núcleo, né? E esse φ barra é subjetivo, se somente se a aplicação é subjetiva. Então, acontece por isso que, se você quocienta A com o núcleo, né? A com o núcleo do homomorfismo, certo? Esse mapa φ barra teria que ser injetivo, tá? Mas não necessariamente ele vai ser subjetivo. A aplicação φ não necessariamente é injetiva. Mas se eu trabalhar sobre a imagem, né, a imagem, conjunto imagem de φ, automaticamente será sobre. Então, aí vou ter um isomorfismo. E isto aqui é o famoso teorema fundamental do isomorfismo, né, que é um caso corolário, né, do teorema de fatoração, certo? Teorema de fatoração. Bem, nosso interesse é corpos, né? Como construir corpos a partir de anéis. Uma forma de construir corpos é conscientar com certos ideais chamados maximais. Então, quando um ideal vai ser maximal? Olha, você considera o conjunto dos ideais próprios. Vamos chamar aqui, digamos, a família F, né, vai estar formada por todos os ideais, né, aqui vou considerar ideal de A, que são próprios. O que significa próprio? Ou seja, que não são iguais ao anel, certo? Então, aí eu tenho um conjunto, né? Esse conjunto é não vazio, pelo menos o zero, o ideal zero, o ideal zero pertence aqui. O ideal zero vai ser próprio, justamente pelo que a gente falou anteriormente, né? Exigíamos que nossos anéis não sejam nulos, que um seja diferente de zero. Então, como um é diferente de zero, então o zero já não pode ser próprio. Então, temos pelo menos um ideal aqui. Tá? Esse conjunto F pode ser ordenado. Então, F ordenado, F, este daqui, você ordena por inclusão, né? Ou seja, considera a ordem parcial sendo a inclusão, né? A inclusão é uma ordem, né, que funciona, que quer dizer, que é bastante usada em conjuntos, né? Certo? Ou seja, você vai dizer que um ideal A é menor ou igual que um ideal B, né? Um ideal A é menor que um ideal B, caso A esteja contido em B, certo? No ideal B, né? Então, esse daqui define uma ordem parcial, parcial nesse conjunto aí F, né? Isso, conjunto F.
Então, quando você já tem um conjunto ordenado, né, você pode falar de elementos maximais desse conjunto. Um elemento maximal. O que é um elemento maximal? Você diz que um cara é maximal desse, né, com relação a essa ordem, se não existe outro cara que supere ele. Ou seja, que ele seja menor ou igual que o outro, porém distinto, né? Ou seja, traduzido aqui, não existe, né, não existe um ideal próprio que contém propriamente M. Então, qualquer elemento maximal desse conjunto de ideais próprios ordenados por inclusão é chamado ideal maximal, certo? Significa que se você, por aí, obtém um ideal que contém propriamente M, e ele pretende ser maximal, então esse outro ideal tem que ser necessariamente todo o anel. Ou, em outras palavras, qualquer ideal que contenha M tem que ser ou L ou todo o ideal, né? Certo? Isso aí é um ideal maximal. E o que acontece? Se você quocienta o anel com um ideal maximal, então vai ser um corpo, tá? De fato, são afirmações equivalentes, né? M é um ideal maximal de A, se somente sim, certo? O anel quociente é o corpo. Acho que aqui faltou escrever, seja A um anel e M, né, um ideal de A, tá bom? Temos que colocar isso aí como hipótese, né? Um ideal. Então, temos um ideal, né, dentro de um anel. Então, ele é maximal, se somente se quociente é um corpo, tá bom? Quociente é um corpo. Isso. Então, essa é uma forma interessante de obter corpos, quocientar por ideais maximais, né? E já sabemos que os inteiros formam um domínio de ideais principais, né? Todos os ideais, já vimos, né? São múltiplos de algum inteiro, né? Mas os maximais, os ideais maximais de Z, você estuda um curso de introdução à álgebra, vão a ser gerados por um número primo, P, certo? Então, como são os ideais maximais de Z? São esses caras, né? Certo? Gerados por primos, por números primos. 2Z, 3Z, 4Z já não pode ser, né? 4Z não, então seria 5Z, 7, não é isso? 7Z. Em geral, né? Um cara da forma PZ, tá bom? Portanto, então, o anel quociente, este anel, você pode formar este daqui, o anel quociente, né? O anel quociente. Anel quociente. O que você fez? Você está quocientando o anel dos inteiros por esse ideal, né? Mas esse ideal é maximal. Então, graças a essa proposição aqui, esse anel vai ser um corpo, correto? Então, aqui temos um corpo, certo? E você sabe que esse corpo é um corpo que tem P elementos, né? Inclusive, num curso introdutório, você chama o corpo dos inteiros residuais módulo P, certo? Mas em nosso contexto, né, da teoria de Galois, este corpo vai ser chamado corpo de Galois de P elementos e vai ser denotado dessa forma, tá? FP, certo? FP. Porque é costume, é um curso elementar denotar dessa forma, né? ZP, CP, inclusive os livros, né? Introdutórios denotam esse quociente dessa forma. Só que na álgebra, essa notação aqui está reservada para outro anel que chama-se anel dos inteiros p-ádicos, né? Então, este daqui, certo? A gente não vai usar isto daqui, porque este daqui, né, dentro da álgebra, tem outro significado, tá bom?
Então, usaremos essa notação aqui, por favor. Certo? A FP. Não é que este aqui seja um objeto novo. Você conhece ele daí. Somente está mudando a notação, né? Beleza? FP, certo? Inteiros residuais módulo P. Pronto, né? P-elements. Aqui eu coloquei outro exemplo, né? De ideal maximal de R, aliás, de R não, desculpa, de R de X, né? R de X. Ah, sim. Aqui eu falei de R, R um corpo, né? Quais são os ideais de um corpo? Isso é importante saber também. Um corpo somente tem como ideais os triviais, ou seja, o zero, certo? O zero e o próprio corpo, tá? Então, de fato, isso caracteriza também um corpo, né? Tá? Então, o único, quer dizer, o único ideal que vai ser próprio vai ser dentro de um corpo falando, né? Vai ser o zero. Então, zero é maximal, né? Então, se você quocientar pelo ideal zero, quocientar pelo ideal zero, você não tem nenhuma coisa nova. Vai ser o próprio anel, o próprio corpo. Tá? Muito bem. Mas aqui eu queria escrever R, não, Rx, do anel de polinômios com coeficientes reais na indeterminada x. Pois bem, o ideal principal, ou seja, gerado por x2 mais 1, é um ideal maximal. E por que isso acontece? Porque o quociente vai ser isomorfo ao corpo dos números complexos, né? Qual é a ideia da demonstração aqui? Certo? Rapidinho aqui, né? Só para lembrar, né? São fatos que você talvez já conheça das estruturas algébricas. Né? Então, você define o homomorfismo avaliação em I, ou seja, cada polinômio, né? Digamos, você pega um polinômio na indeterminada X, e então você avalia esse polinômio em I, na unidade imaginária, I, certo? Nessa unidade imaginária. E aí, você pode mostrar que esse φ é um homomorfismo, φ é um homomorfismo sobrejetivo, né? É um homomorfismo sobrejetivo de anéis, certo? E outra coisa, o núcleo desse φ vai ser justamente o gerado por x quadrado mais 1. Veja que x quadrado mais 1, se você avaliar na unidade imaginária i, vai dar zero, né? Porque i ao quadrado é menos 1, mais 1 é zero nos complexos, né? Então, qualquer múltiplo de x quadrado mais 1 avaliado em i vai ser zero, beleza? Sim, e como eu provo que né, isso aqui mostra que x quadrado mais 1, o ideal gerado por x quadrado mais 1 está contínuo no núcleo. E como eu provo que todo elemento do núcleo é múltiplo de x quadrado mais 1. Bem, aí você usa o algoritmo da divisão, né, em R de x. R de x é um domínio euclidiano. Usa, né, como esse daqui tem grau 2, então o resto vai ter grau 1, né? Avalia em I menos I, e aí você vai obter que necessariamente esse resto é zero. Esse resto é zero, portanto, o polinômio vai ser múltiplo de x quadrado mais 1. Usa o fato de estar no núcleo, é claro. Tá? Então, pelo teorema fundamental do isomorfismo, este cara quocientado pelo núcleo, que seria o x quadrado mais 1, vai ser isomorfo à imagem. Mas quem é a imagem? Os complexos. Por isso que você obtém esse isomorfismo. E como C é um corpo, automaticamente, pela caracterização, esse ideal aqui é um ideal maximal. Tá ok? Um ideal maximal
de R de X. Tá? Muito bem. A seguinte sessão, né, nosso objetivo é construir corpos. Né? Como construímos corpos? Né? Além dos corpos que a gente conhece, que são racionais, reais, complexos, né? Então, acabamos de ver que se conscientamos um anel comutativo com um ideal maximal, automaticamente esse anel quociente é um corpo. Então, já temos mais uma forma mais de construir corpos. Pois bem, agora vamos apresentar outra forma, né, que vai ser bastante útil, de construir corpos a partir de um domínio de integridade, tá? É o chamado corpo de frações, né? Então, seja de um domínio de integridade, né? Domínio de integridade. Por exemplo, os inteiros, tá? Por exemplo, um anel de polinômios com coeficientes num corpo. Ou, por exemplo, séries de potências formais que vimos acima, certo? A grosso modo, o corpo de frações desse domínio é um corpo que contém esse domínio de integridade de maneira mínima. Ou seja, que se você tem outro corpo que também contém, então, ao domínio de, então, necessariamente, esse corpo tem que estar, ou tem que conter ao corpo de frações, né? De maneira mais formal, né, uma forma mais bacana de apresentar esse objeto é via propriedades universais, né? Certo? Isso aqui é interessante porque se você está interessado em álgebra, é bom se familiarizar com, com essa forma de apresentar os objetos como alguns objetos de maneira universal, né? Então, um corpo de fração, eu estou dizendo a princípio um corpo, mas depois veremos que ele é único, a menos de isomorfismo, então a gente vai falar de o corpo. Tá? Então, a princípio, um corpo é um par formado por um corpo e um homomorfismo injetivo de anéis, que vai de domínio, né, para cá. Então, nesse sentido, eu posso pensar, né, identificando D com sua imagem, como D contido em K, nesse sentido, tá bom? Esse par vai ter a seguinte propriedade universal. Seguinte, se você tem um corpo F, aqui, ó, tem um corpo F, e você considera um homomorfismo injetivo, este aqui também vai ser injetivo, este daqui injetivo, né? Certo? Isso aqui denota injetividade, certo? Então, automaticamente, opa, aqui está, acho que aqui eu errei aqui. O que eu queria dizer é que existe um único homomorfismo de anéis, fictício, certo? Que vai de K em F, que faz esse diagrama comutativo, ou seja, isto daqui composto com iota vai ser igual a φ. Tá certo? Sempre vai existir. Você dá aqui o morfismo injetivo, né, de anéis desse domínio em F, então automaticamente você consegue o homomorfismo entre esses corpos, né, que faz esse diagrama comutativo. Isto composto com iota é igual a φ. Pergunta-se: todo domínio de integridade possui um corpo de frações? E se esse corpo de frações existe, ele é único? A seguinte proposição responde afirmativamente esse problema, essa questão, né? Olha, todo domínio de integridade, qualquer que seja, possui um corpo de frações, tá? KI, Kaiota. Além disso, se você tem outro corpo de frações, digamos, K' e iota', então automaticamente vai existir um único isomorfismo de K em K', de tal forma que psi composto com iota seja igual a
e outra linha, certo? Isso, toda essa proposição, em palavras, a gente, a grosso modo, você pode dizer que toda uma integridade possui um corpo de frações que é único a menos de isomorfismo canônico, certo? Então, vamos dar algumas ideias da prova aqui, né? Porque, na verdade, aqui há vários detalhes, né, que eu passei por alto, mas depois você pode verificar, né, essas contas, ou pode detalhar, certo? Como vou deixar isso como tarefa, né? Como a gente vai construir esse corpo de frações? A ideia é exatamente a mesma que você usa para construir os racionais a partir dos inteiros. Exatamente igual. Então, consideramos o conjunto formado pelo produto cartesiano de D, né, por D menos o zero. Então, os elementos aqui vão ser pares, AB. Então, esse elemento AB de S é porque A está em D, um elemento qualquer, A e B são elementos de D, né? A e B são elementos de D, e esse B é diferente de zero, tá? Então, nesse conjunto S, né, esse cartesiano aqui, definimos essa relação. Dizemos que o par AB está relacionado com o par CD, caso o produto de A com D seja igual a B por C. Isso aí você pode verificar que é uma relação de equivalência, tá? Ou seja, reflexiva, simétrica, transitiva. Isso aí é rutinário, tá? Funciona. Se você lembra como construir os racionais a partir dos inteiros, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Pois bem, o conjunto quociente, vamos denotar com K, certo? E no lugar de usar as barras ou os cochetes para denotar uma classe de um par, os elementos são pares, eu vou usar frações, certo? Então, isto daqui vai representar uma classe, né? Dentro da classe equivalência relativa a essa relação de equivalência. Ou seja, isto é uma classe, a classe do par AB, né? No lugar de usar essa notação, ou que é comum usar a notação barra, né? Que você conhece, denote dessa forma, tá certo? Muito bem. Então, sobre K, vamos definir duas operações: a soma e o produto. Como? Da mesma forma que você multiplica e soma os racionais, né? Isto aqui seria A por D mais B por C, né? A classe desse par AD mais BC é BD. E aqui vai ser a classe de AC, vírgula BD, certo? Isso aí faz sentido? Sim, veja bem, interessante observar que como B e D são diferentes de zero, o produto B por D também é B, D também é diferente de zero, porque estamos num domínio, né? Isso aí que você usa fortemente o fato de ser um domínio, tá? E quando não é domínio? Pois bem, quando não é domínio, existem métodos, técnicas mais gerais que permitem construir certos anéis de frações que não necessariamente serão corpos, mas que são chamados anéis de frações via um processo de localização, certo? Isso aí você estuda no curso de álgebra comutativa. Então, esse daqui realmente é um caso particular, né, desse processo aí, né? Ok? E aqui, como são classes, né, a preocupação é que ela pode depender, essas operações podem depender dos representantes. Pois bem, você verifica, né, que essas operações estão bem definidas, né, e que, de fato, fazem com que K
seja um corpo, né? Aqui eu coloquei, não é difícil, né? Na verdade, não é difícil, mas é trabalhoso, digamos assim, trabalhoso verificar que K, juntamente com essas operações, é um corpo, tá bom? Bem, e quem é o elemento zero? Vai ser esta classe aqui. O zero vai ser a classe 01. E o elemento identidade vai ser a classe D1. E, por outro lado, o inverso multiplicativo de um elemento diferente de zero, este daqui, significa que A vai ser diferente de zero, é este aqui. Como A é diferente de zero, então, A pode estar no denominador também, né? Então, o inverso é provado que é essa classe aqui, essa fração. Tá? Muito bem. Então, já temos o corpo, precisamos agora da aplicação injetiva, né? Que vai de D para K, certo? Ok. Essa aplicação aí ela é definida de maneira natural, é a aplicação iota. A cada elemento de A você faz corresponder à classe do par A,1. Isto daqui, essa fração. Pelas definições de soma e produto, você vê que ela é um homomorfismo. Aqui é fácil ver que J tem A mais B, J tem A mais J tem B, e que preserva o produto também. Tá? E outra coisa que faltou, né? Faltou, e não temos que esquecer aqui, é que J de 1, J de 1 vai ser igual a quem? Pela própria definição, é o 1. 1, 1. Essa classe que é 1 de K. 1 de K. Então, trivialmente, 1 de D elevado no 1 de K, que é essa fração definida dessa forma, não é isso? E por que ela é injetiva? Porque caso IDA fosse igual a zero, como este daqui é igual a A1, né? Então, quando essa fração A1 vai ser igual à fração 0,1. Quando esses representantes estão relacionados, e para isso acontecer, o produto de A por 1 tem que ser igual ao produto de 1 por 0, né? 1 por 0, onde? Em D. Isso aqui é em D. Essa relação você vai ter em D. Só que A por 1 é igual a A e 1 por 0 é 0, né? Então, A vale 0. Então, se J tem A é 0, A tem que ser 0. Portanto, ela é injetiva, correto? Lembre-se que, por definição, né? Por definição, corpo de frações é um par. K juntamente com o homomorfismo injetivo, né? Mas, para ser, de fato, um corpo de frações, tem que satisfazer essa propriedade universal, né? Então, vamos tomar um corpo qualquer, F, juntamente com o morfismo de injetivo de anéis, e mostrar que existe um único fichapéu que faz diagrama comutar, né? Então, vamos lá, vamos ver. Estamos dentro da prova, né? Aqui, ó. Agora, afirmamos que o par, esse que acabamos de definir, construir, satisfaz a propriedade universal que caracteriza corpo de frações. Então, tomamos um corpo F juntamente com um homomorfismo injetivo. Este aqui é um homomorfismo injetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar a existência de um fichapéu. Fichapéu aqui, de KNF, de forma tal que fichapéu com iota seja igual a φ, né? Para que o diagrama seja comutativo, esse diagrama aqui, né? Mas olha, se nós queremos que isso aí aconteça, né? Aqui eu digitei errado esse aqui, né? Esse chapéu aqui. Olha, se você
que é que acontece? Observe essa igualdade aqui. Você pode escrever a fração AB como sendo... eu vou colocar aqui. AB, eu posso escrever isto daqui como o produto de A1 por 1B, certo? Pela própria definição. Tranquilo. Né? A1 por 1B. Só que esse cara aqui é diferente de zero, esse é o 1. Então, como é diferente de zero, ele é um cara invertível. E, de fato, ele vai ser a inversa dessa fração aqui. Inversa dessa fração, né? Então, vou ter essa relação aqui, essa que acabamos de escrever. Tá? Ok, então, eu vou apagar aqui, e vou aplicar fichapel aqui, vou aplicar aqui fichapel. Então, vou ter fichapel em AB. Eu estou querendo, né? Quero ver a cara. Então, estou assumindo que ele existe. Estou assumindo para ver como eu posso construir isso aí. Ou seja, estou fazendo de uma forma heurística, né? Estou indo de adiante para trás, né? Certo? Vou assumir que ele existe, tem que satisfazer, então, para saber que ele tem que satisfazer, como é a cara. Então, se ele tem que ser um homomorfismo. Portanto, isto aí tem que acontecer, vai preservar o produto, né? Tá. E vai ser um homomorfismo também, que satisfaz esse daqui. Então, como este daqui é a classe, isto aqui, phi, chapéu composto com iota, tem que ser phi. Então, este daqui não é outra coisa que phi em A. Isto aqui tem que ser, né, como já está no corpo, né, a inversa desse elemento. Então, vai ser, e este daqui, phi chapéu, composto, aplicado em B sobre 1, por causa disso, é phi em B. Então, vai ser multiplicado por phi B a menos 1. Tá? Então, por isso que eu coloquei, resulta claro que temos que definir isto daqui dessa forma. Aí, já temos uma ideia de quem seria você. Que faz? Define dessa forma, define, e verifica que ele de fato é um homomorfismo de anéis, que vai fazer comutativo o diagrama, e de fato, pelo que acabamos de ver, ele vai ser o único homomorfismo que satisfaz essa condição. A propriedade universal está satisfeita. Então, para finalizar a prova, vamos mostrar a unicidade do corpo de frações, né, a menos de isomorfismo. Então, se você tiver outro corpo de frações, né, ou seja, o outro par, K' iotalinha, se é corpo de frações, ele satisfaz aquela propriedade universal. Então, primeiro, como esse K iota é um corpo de frações, vou aplicar a propriedade universal ao par K iota. Então, aqui eu tenho um morfismo injetivo. Né? Esse iotalinha é um morfismo injetivo, porque ele é um corpo de frações, ele já nasceu injetivo. Então, aplicando essa propriedade universal, vai existir um único psi daqui a aqui. Então, existe um único psi que faz esse diagrama comutativo. Né? Isso aí é por causa da propriedade universal aplicada a esse par, que é um corpo de frações. Vou fazer agora a mesma brincadeira para o par K' iotalinha, certo? Para o par K' iotalinha. Ele também é um corpo de frações. Então, se é um corpo de frações, ele tem a propriedade universal. Então, vou aplicar a propriedade universal, né, considerando este daqui. Este daqui é um injetivo. Então, a propriedade universal desse cara garante a existência de um único morfismo, psilinha, que vai de K' K, né, que faz esse diagrama comutativo. Psilinha composto com iotalinha é igual a iota.
Então, temos essa relação, né? E temos essa relação também, tá? Olha, esse psi vai de cá para cá linha e psi' ao contrário, de cá para cá. Então, afirmamos que psi é a inversa de psi'. Como vamos mostrar isso daí? É o seguinte, vou fazer essa conta aqui, ó. Psi composta com psi'. Se eu pretendo que isso aqui seja uma inversa da outra, essa composta tem que ser igual à identidade em K', né? Se você fizer essa conta, psi composto com φ' composta com j', então você associa isto aqui, a composição associativa, vai dar psi' composta com j', que é j. Então aqui vai ser psi composta com j. Só que psi composta com j é j'. Aqui, j', né? Isso significa que esse diagrama aqui é comutativo. Ó, aqui tem j', aqui tem j', e aqui, aqui está errado, aqui é psi composta com psi', né? Olha, essa composição dá j'. Isto composto com isso é j'. Correto? Sim, mas obviamente né? Identidade de K' também faz o diagrama comutativo, né? É claro, se você fizer a composição da identidade com j', vai dar esse j', certo? Mas agora, a propriedade universal aplicada a esse par, K' D, garante a existência e unicidade desse mapa que faz esse diagrama comutativo. E aqui você está com dois caras que fazem a mesma coisa. Então, necessariamente, esses dois têm que ser iguais, certo? Então, por isso, por unicidade, você vai concluir que psi composta com psi' igual a identidade de K', né? De uma forma totalmente análoga, né? No lugar de brincar, de fazer essa composição psi composta com psi', você faz a conta, digamos, ao contrário, psi' composta com psi, isto aqui composta com iota, isto aqui vai dar psi' composta, esses caras aqui, vai dar o quê? Psi composta com iota. Só que psi composto com iota, tá aqui, ó, é j', né? Então, você vai obter j', só que psi' composto com j', iota. Então, novamente, por unicidade, esse cara tem que ser a identidade, né? Este tem que ser a identidade. Então, isso mostra que psi realmente é uma bijeção, né? É uma bijeção. E já vimos que nessa categoria dos anéis comutativos é suficiente mostrar que é uma bijeção para que o homomorfismo de anéis seja automaticamente um isomorfismo. Então, este daqui é um isomorfismo. Um isomorfismo, né? Com essa condição aí, né? Isomorfismo, e por construção, ele é único com essa propriedade aqui, né? Com essa propriedade, né? Porque veja que no enunciado foi exigido justamente isso, né? O único isomorfismo tá o quê? Ou seja, com essa propriedade, tá? Por isso que você, a partir de agora, vai dizer que o corpo de frações existe e é único a menos de isomorfismo canônico. Consequentemente, falaremos de o corpo de frações, certo? De um domínio. Todo domínio possui um único corpo de frações, tá bom? Então, exemplos: o corpo de frações dos inteiros são racionais, obviamente, né? Até pela própria construção, né, o argumento da prova, você viu as frações, eu disse, inclusive,
que o processo era análogo à construção dos racionais a partir dos inteiros, né? De fato, isso aqui generaliza esse processo, né? Imitando, né? Se você tem um corpo, automaticamente o corpo de frações é ele mesmo. Porque a essência de um corpo de frações é construir outro corpo que contenha. Mas você pode construir um monte de corpos. Eu quero o menor desses corpos, certo? Esse é o corpo de frações. Dado um domínio, você vai construir um novo corpo que contém esse domínio de maneira mínima, certo? O menor corpo. Se você lembra do anel dos inteiros gaussianos, né? Que são os caras da forma complexos, onde tanto a parte real como a parte imaginária são números inteiros, certo? Isto daqui você pode mostrar que, de fato, é um subanel dos complexos, né? Portanto, é um domínio, porque está dentro dos complexos, este daqui mora dentro dos complexos. Este é um corpo, em particular um domínio, qualquer subanel dentro de um domínio, automaticamente um domínio. Então, ele tem um corpo de frações. E pode ser provado, né? Eu vou deixar como exercício, né? Que vocês verifiquem a própria universal deste daqui. Ou seja, quem seria o corpo de frações? Esse juntamente com o mapa de inclusão. A inclusão natural, você pega um inteiro gaussiano, né? E faz corresponder ele nele mesmo aqui, né? Porque esse cara aqui são quem? São os caras complexos com coeficiente, onde a parte real e imaginária são números racionais aqui. Lembra-se que o corpo de frações daqui vão ser quocientes. Então, quocientes de inteiros gaussianos, você pode, depois de fazer algumas continhas, né, trabalhando com conjugado, lembrando como se calcula a inversa de um número complexo, né, multiplicando pelo conjugado, vai aparecer a norma ao quadrado, e essas coisas, né, e a norma ao quadrado de um inteiro gaussiano vai ser um número inteiro, portanto, você vai estar dividindo por um número inteiro diferente de zero, consequentemente, vai ser a parte real e a parte imaginária serão números racionais. Então, usando essas coisas, você pode provar que, de fato, esse daqui é o corpo de frações desse aí, né? Depois, né, a gente vai ver, quando já estudamos extensões algébricas, que isso daqui é uma extensão algébrica dos racionais, certo? É uma de grau 2, né? Grau 2, uma extensão quadrática, certo? Mas essas coisas a gente vai ver com detalhes nas próximas aulas, certo? E, finalmente, né, isso aqui, mais que exemplo, é relativo às notações, né? Sabemos que o domínio quer dizer, o anel de polinômios com coeficientes num corpo é um domínio, portanto, ele já tem, graças a essa proposição que a gente mostrou, né, tem um corpo de frações. Então, esse corpo de frações vai ser denotado dessa forma, né, Kx, certo? Esse corpo de frações, né, o contexto da álgebra e da geometria algébrica, é chamado de corpo das funções racionais sobre K, certo? Funções racionais sobre K. Da mesma forma, né, o domínio formado pelas séries formais de potências, um domínio de integridade. Então, ele tem um corpo de frações, né? Esse corpo de frações vai ser denotado dessa forma, né? Aqui, dois parênteses, né? Para diferenciar desse daqui, tá? Então, formalmente, os elementos desse cara aqui, né? Pela construção, vão ser quocientes de polinômios, né? F quocientado por G, onde f e g são polinômios, né? São polinômios com coeficientes em K, certo? Com coeficientes em K, e esse polinômio g que está no denominador é diferente de zero, beleza?
E isto aqui vai ser o quê? Também serão quocientes, porém, de séries de potências, né? Então, aqui vai ser a série de potência P, quocientado por Q, onde P e Q ambas são séries formais de potências com coeficientes em K, numa indeterminada, né? X, e esse Q diferente de zero, né? Correto? Então, esse corpo de frações é denotado dessa forma, e ele é chamado corpo das séries formais de Laurent sobre K, né? Esse nome de Laurent, ele vem por causa da variável complexa, né? Onde aparecem as séries de Laurent, as funções meromorfas, essas coisas. Beleza? Então, esses conceitos são abstraídos dentro da álgebra, né? Ok. Bem, na próxima aula vamos continuar com essa teoria sobre corpos, né? E vamos estudar a chamada característica de um corpo, certo? A todo corpo vamos associar um número inteiro maior ou igual a zero, né? E veremos que a característica pode ser zero ou, caso seja positivo, um número primo, certo? É um invariante aí associado aos corpos, correto? Muito bem, então vamos parar por aqui a nossa aula de hoje, né?